Ancião Luiz Carlos deu chilique no final do culto, depois de não aguentar se segurar mais. Atacou o crítico que fica fazendo análise de suas pregações e disse que esse sujeito não tem o Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos analisar essa pregação do dia de hoje, dia 25 de setembro de 2024. Quem está ali atendendo o culto e pregando a palavra é o Luiz Carlos, o vulgo, o ancião de Viçosa, Luiz Carlos de Viçosa. Nós vamos analisar essa pregação. Eles estão se sentindo incomodados. Eles querem pregar, querem soltar a profetada, mas o culto online está ruim para isso. Eles se sentem amarrados. E o Luiz Carlos de Viçosa, quase no final da pregação, não aguentou. E ele viu que ele ia soltar, e como ele está na mente, preocupado com o crítico, e ele acabou soltando, né, os seus ataques ao crítico. Aí ele já aproveitou que já tinha soltado o ataque, já emendou a profetada, que é o que ele queria fazer. É o que ele... Entenda, irmãos, eles estão pressionados no culto online para não soltar as pregações padrão de todas as congregações mundo afora, né, que é ficar lendo o texto e depois ficar fazendo profetadas dentro desse texto, dizendo que Deus vai te dar coisa, que Deus vai virar seu cativeiro, comparando sua vida com a vida do herói que está ali na Bíblia, né? Aquela pessoa, aquele personagem bíblico. E no culto online eles não estão conseguindo fazer isso. Então deu para ver que o Luiz Carlos se sentiu pressionado. Sabe quando você está pressionado e chega um momento que você extravasa, você estoura? E aí depois que você já estourou, você já aproveita, já que eu estourei mesmo, pá, solta a profetada, que é exatamente aquilo o que ele gostaria de ter feito desde o início da pregação. Nós vamos ver isso agora, nessa pregação, tá? Mas antes, vamos fazer algumas observações, ok? Nós vamos fazer algumas análises aqui, né? Que eu vou fazer análise cronológica, ou seja, antes desse fato, aconteceu mais algumas outras coisas que merecem a nossa atenção, ok? Vamos lá, segue aí, vamos ver. Bem, para começar, temos a oração. A primeira oração. O garoto começou de um jeito totalmente diferente e com um palavreado totalmente calvinista. Você vai ver que o Luiz Carlos deu umas movimentadazinhas ali, como quem não gostou muito, sabe? Sabe quando você se mexe um pouco assim, incomodado? Eu estou incomodado, essa oração, esse camarada é calvinista que está aqui, né? Mais ou menos isso. Vamos ver, segue aí. Glória a Deus, bendito é o teu nome, Senhor. Por tua graça, Senhor Deus, nós fomos salvos. Isto não vem de nós, nem das nossas obras, mas foi pela misericórdia tua, derramada em Jesus, o teu Filho. Hoje Vou fazer uma pausa aqui. É o versículo bíblico mais usado pelos irmãos que estão saindo da congregação Cristã no Brasil. Nós te agradecemos por tua graça, Senhor. Não vem de nós, não vem das nossas obras, mas vem do seu Filho, Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz. Aqui aponta para justificação pela fé, salvação pela graça. O que o Luiz Carlos andou falando aí, né, alguns cultos atrás, atacando isso, né, dizendo que graça é favor imerecido, é uma palavra tola, e outras passagens bíblicas mais. Então, né, o garoto já começou, ele não começou com o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, ou seja, com aquela reza, né? Começou totalmente diferenciado e já mencionou logo de saída, somos salvos pela graça. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Muito bom, gostei, a oração, primeira oração aí que eu faço o meu elogio, muito boa. Mas eu tenho certeza que esse irmão não aprendeu isso na CCB. A CCB não ensina nada sobre isso aí. Muito provavelmente ele deve ter aprendido aqui nos críticos, deve estar acompanhando os críticos, assistindo os críticos ou alguma outra pregação que não seja da congregação cristã no Brasil. Segue aí, vamos ver o restante. Agora, irmão, aquele problema que o Luiz Carlos Viçosa tem
esse homem acredita nas doutrinas e nas crenças de Pelágio. Ele acredita que o homem nasce puro e ele vai se contaminando. Ou seja, a contaminação vem de fora. Ela vem de fora, não de dentro. Ela vem de fora, que é um problema grave, né? Então, o Luiz Carlos, sempre que pode, ele solta esse tipo de pregação, dizendo que o homem é puro, e aí, com o tempo, ele vai se contaminando, né? Ele já fez outras pregações piores, tá? Deixando nitidamente claro, como eu já mostrei nesse canal, que esse homem acredita nas heresias de Pelágio, né? É um herege. Vamos ouvir, presta atenção. O mal nos acompanhou. E à medida que crescemos, ele vai se instalando em nós como uma doença contagiosa. E se nós não tivermos um antídoto, se não tiver em nós um antídoto para esse mal, nós morreremos a segunda morte. A primeira é física, a segunda é espiritual. Quem não tem Deus, quem não tem... Bom, vamos fazer esse comentário aqui. Daqui ele já vai entrar numa outra questão. Bom, ele diz, ele ensina essa heresia, e eu vou explicar para vocês, irmãos. Eu vou tentar fazer um raciocínio lógico para você entender a heresia do Luiz Carlos. Ele diz, e ele já falou isso anteriormente, que o pecado vem de fora para dentro. O homem nasce puro e o pecado vem de fora para dentro. Isso é uma baita de uma heresia. A Bíblia ensina que o problema não está fora, está dentro do homem. O pecado, irmão, não está fora. O pecado está dentro de nós. Nós já nascemos no pecado. Na cabeça dele, o homem é purinho e ele vai se contaminando por lá de fora. Então eu faço a seguinte pergunta. Irmão, desde o início em que Deus criou todas as coisas, a única mudança que aconteceu foi no homem quando ele peca. O restante continua da forma com que Deus criou. Então quer dizer que se o problema é fora, Deus já criou o mundo com pecado? Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Só houve alteração no homem, porque o homem peca, ele cai, então o problema está nele. Mas o Luiz Carlos fala que o problema vem de fora. Eu falei, de fora da onde? Da onde que veio o problema? Da onde que veio o pecado? É das árvores? É dos animais? É da água? É do ar? Não tem lógica isso, irmão. Irmão, o pecado é o nosso sentimento caído. É o nosso sentimento pecaminoso. O pecado está dentro do ser humano. Dentro, é ali que nasce. É por causa do homem e do pecado que está no coração do homem que o mundo é, né, essa desgraça. Ou seja, essas atrocidades. Até quando o clima está bagunçado, é por conta do homem que bagunçou com tudo. Não faz nenhum sentido. E agora ele vai falar aqui, né, 3 coisas que você precisa ter para você ver Deus. Fica vendo outra aberração que ele fala, né? Como se isso estivesse no alcance do homem. Você precisa ter, ou seja, tem que estar no seu alcance, você tem que fazer, né? Fica vendo, olha só. Jesus Cristo como seu pessoal salvador está fadado a morrer a segunda morte. A primeira, ela é uma porta de passagem. A segunda é um paradeiro definitivo. Essa primeira, nós já temos solução para ela. Passaremos por ela, mas não ficaremos retidos na morte. Não coma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, hein? Tem muito mestre por aí ensinando as pessoas no caminho para se tornar semelhante a Deus. Olha, a primeira cutucada que ele dá nos críticos, falando sobre as pessoas que estudam. Tem muito mestre aí fora, né, querendo que vocês sejam semelhantes a Deus. Então ele está fazendo uma insinuação maldosa, dizendo que quem estuda a Bíblia é porque está querendo ser igual a Deus. É uma insinuação maldosa, porque a pessoa não entende nada, ela ouve isso, ela não vai querer ser uma pessoa que tenta ser igual a Deus, né? Não. Então o que vai acontecer com ela? Ela vai se afastar de qualquer estudo e conhecimento bíblico. Então isso aqui é uma alegação maldosa que ele está fazendo, porque eu nunca vi ninguém dizer isso. Logo, é maldosa, é mentirosa a afirmação do seu Luiz Carlos. Luiz Carlos é um ancião mentiroso da congregação.
Ele cria essas mentiras, né? Essas narrativas mentirosas para poder atacar os críticos que ele tanto odeia, né? Se isso fosse verdade, gente, joia. Se eu tivesse visto algum crítico dizendo, não, vamos estudar para nós sermos igual a Deus, beleza, tá tudo certo. A crítica dele é boa, mas a crítica dele é um engano. Ele está criando esse espantalho mentiroso para bater nesse espantalho. E agora vem aqui, né, os 3 requisitos que você precisa ter para ver Deus. O problema, e ele fala que você precisa ter. O problema é que esses 3 requisitos é Deus quem dá, né? Fica vendo, ouça. Querem conhecer tudo. O homem e a mulher, para ser amigo e amiga de Deus, são 2 requisitos básicos que juntam com o terceiro: fé, santidade e amor. Pronto, olha aí, 3 requisitos. Ele bateu em quem está estudando a Bíblia, mas fala, não, isso aí não precisa. Você precisa ter 2 requisitos básicos que ajunta com o terceiro. Na verdade, são 3, é que ele tinha esquecido e lembrou. Fé é Deus quem dá, não é nosso. A Bíblia fala, Efésios capítulo 2, versículo 8, a fé é dom de Deus, em primeiro lugar, né? Aí ele fala da santidade, né? A santidade, mesma coisa, é Deus quem nos santifica. Está ali Romanos capítulo 8, versículo 30, se não me falha a memória, né? Deus é quem elege, chama, santifica, glorifica. Então, vem de Deus. E o amor também vem de Deus. O amor exigido não é esse amor carnal que nós temos, é o amor divino. E esse amor é dado por Deus. Romanos capítulo 5, versículo 5, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, meu querido, até o seu argumento é falho. O que é que está em nós? É justamente isso que ele desprezou. O que está em nós é a vontade de querer conhecer mais a Deus, estudar a palavra. Ou seja, aquilo que está em nós, ele eliminou dizendo que é errado, é pecaminoso, porque quer ser igual a Deus. Aquilo que não está em nós, ele diz que é isso que você tem que ter, é isso que você tem que fazer se você quiser ver a Deus. Você vê como ele acabou criando uma contradição e uma lambança exagerada? É terrível, o tio Lulu é terrível, gente, né? Agora sim, vem o ataque desenfreado do tio Lulu, seguido de profetada. Ele já viu que já tinha chutado o balde mesmo, agora eu vou profetar mesmo. Fica vendo aí o ataque do tio Lulu. Ele vai acabar essa falação dele aí, aí já entra na profetada. Vamos lá. Tendo fé, santidade e amor, você nunca vai ficar longe de Deus. Esse é o segredo, irmãos. Essa é a palavra que nós vamos guardar no nosso coração. Paulo fala, eu fiquei meio doido, porque eu não faço nada que eu fazia, mas eu perdi meus parâmetros religiosos, larguei meus companheiros. Eu vivo agora assim, é cadeia, chicote, naufrágio e ataque. É os ataques. Os especialistas em Deus, os religiosos. Os religiosos são os que mais gostam de atacar a gente. Os especialistas, eles sabem tudo de Deus. Eles são capazes de pegar uma pregação disso aqui e analisar linha por linha e ficar apontando defeito, mas não sente o Espírito de Deus dentro deles. Não sabe o que é dor, nunca viu uma revelação, não crê nem em milagre. Mas o Espírito de Deus ministra em nós palavra com poder, faz cura, faz libertação, manda o demônio embora. E ele não volta mais. Glórias a Jesus. E ele vai sair da tua casa e não vai voltar mais. Eu sinto o Espírito de Deus, irmão. Eu sinto. Glórias ao Senhor. É loucura. É loucura. Mas é uma sanidade. Tio Lulu, cheio do chilique, nervoso. Então, o Luiz Carlos diz que nós que estamos aqui falando a verdade, estamos sem o Espírito Santo. E ele, o homem que diz para o CCBano, fique em paz se você estiver prejudicado, corre para os braços de Cristo. Esse sujeito correu por os braços dos advogados para processar pessoas que estão apenas criticando ele.
É apenas criticando, ninguém está perseguindo ele, ninguém está indo atrás dele, apenas criticando. Ele ensina o povo a entregar-se nos braços de Cristo e ele entrega nos braços dos advogados. Hipócrita. Você, Luiz Carlos, é um falso de um hipócrita, né? E esse mesmo Luiz Carlos que diz que os críticos são vazios e não tem Espírito Santo nenhum, mas porque estamos aqui mostrando os erros e as heresias que ele ensina. Esse homem disse que graça, favor e merecido é uma palavra tola, né? E é o mesmo ancião que está se passando por ancião mais velho de Minas Gerais. O senhor Cláudio Marsola, atendendo o culto, e o Luiz Carlos presente, ele disse que o Luiz Carlos era o ancião mais velho de Minas Gerais, por isso ele estaria sendo escolhido para compor o grupo do Braz, e ele se levantou logo em seguida e não desmentiu Marsola. Logo, esse homem é conivente com as obras infrutíferas do mal, mentira e engano. Então nós que estamos aqui combatendo as mentiras desse ancião, que disse que Deus estaria derramando na igreja o dom de transladar e o dom de arrebatamento para aquela igreja naquele dia, mas é nós que não temos o Espírito Santo. Bom, pelo menos até agora, e já fazem alguns meses, eu não vi nenhum CCBano ser transladado e nenhum CCBano sendo arrebatado. Mas esse homem disse que Deus estava dando esse dom para a igreja. Eu tenho certeza que mesmo que não estivesse em culto online, a pessoa estivesse na vida dele normal, no trabalho, e ele for transladado, isso vai virar notícia mundial. Até agora eu não vi nenhuma notícia mundial dizendo que um ser humano foi transladado de um lugar para o outro. Nem tampouco eu não vi nenhuma notícia que estava alguém flutuando no ar sendo arrebatado ao céu. Mas esse homem prometeu essas mentiras. E esse homem diz que nós não temos o dom de Deus, porque nós não vemos milagre, nós não cremos em milagre. Mas esse homem, pergunta para ele se ele já colocou a mão na cabeça de um paralítico e o paralítico saiu andando. Qual é o milagre, qual é o dom que ele diz que ele acredita que ele já viu sendo manifesto? A não ser esses testemunhos mentirosos e enganosos que ninguém sabe com quem foi, nem aonde foi, nem quando foi. A única coisa que esse homem sabe falar é gritar. Tudo que ele sabe fazer nessa tribuna é gritar e gritar. E mentir, e embromar as pessoas. E falar em línguas aí, quando ele está fora do Braz, ele deve estar falando em língua, né? Porque para ser ancião tem que falar em língua, então ele disse que recebeu o dom de língua. Mas cadê? Qual é o dom que ele critica tanto as pessoas nos críticos? Mas vocês não têm dom, vocês não creem em milagre. Tá, me mostra o milagre. Cadê o milagre, tio Lulu? Quando que você entrou no Braz e com o enfermo lá te aguardando e você orou e a pessoa saiu andando de lá de dentro? Quando foi? Nunca, né, tio Lulu? Pois é. Você só tem gogó. Fala, fala e fala. É igual o diabo, faz barulho demais, mas no final das contas não tem peso algum, gravidade nenhuma. E aí o tio Lulu, ele fala em nome de Paulo, dizendo, perdi os parâmetros religiosos. Aí ele chama os críticos de religiosos, né? Aí ele fala que Paulo, né, se gabando com Paulo, como se ele também estivesse passando as mesmas coisas, ele fala, cadê, né, dos críticos, as cadeias, os chicotes, o naufrágio, o ataque? Cadê, tio Lulu? Quando que você foi achicotado? Quando que você esteve na cadeia? Quando que você sofreu um naufrágio? Quando que você foi atacado? Aliás, atacado injustamente, né? Quando foi, tio Lulu? Nunca, né? Nunca. Sabe por quê, tio Lulu? Porque você não passa de um falso profeta. Um homem mentiroso e enganador. Você está nessa tribuna para manter o CCBano nessa fábula que vocês inventaram. E o final de tudo, de toda essa brincadeira de vocês, o final de toda essa gracinha que vocês fazem aí, você e o resto da cúpula do Braz, vai ser condenação eterna, pode ter certeza disso.
E aí ele chama os críticos, né, o crítico principalmente, que esse homem já atacou meu canal diversas vezes e me processou e perdeu os processos que ele moveu contra mim. Ele chama de especialistas em Deus só porque nós temos compromisso com as escrituras sagradas e cobramos isso deles, né? Aí ele chama nós de religiosos, né, que gostam de fazer ataque na gente, sabe tudo de Deus e é capaz de pegar essa pregação, né, dessa aqui e ficar pegando linha por linha. Vamos pegar linha por linha, sim. É só parar de mentir, de enganar as pessoas, que você não terá mais problema com o crítico. O problema de críticos, quando você encara algum, é quando esse crítico é pernicioso e fica inventando mentira, distorcendo as falas de vocês, aí é um problema. Mas quando você pega um crítico justo e honesto que critica apenas os falsos ensinos de vocês, o problema de vocês está fácil de ser resolvido. Começa a falar a verdade e o crítico vai se calar, porque ele não trabalha com mentira, e esse sou eu. E aí o Senhor disse para complementar, eles não sentem o Espírito Santo de Deus. Quem é o Senhor para falar isso, senhor Luiz Carlos? Essa é uma fala de um homem totalmente desequilibrado. Um homem que faz insinuações como essa, porque você não sabe, faz insinuações apenas para desferir ataque. Se esse homem fala essas coisas na tribuna, você já pensou o que esse homem não fala fora da tribuna? Porque esses homens não sentem o Espírito de Deus, eles não sentem nada. Quem é você para dizer isso sobre nós? Porque você acha que porque estamos criticando não temos o Espírito Santo? Da onde você tirou isso? Jesus Cristo foi o maior crítico que já pisou nessa terra. E todos os servos deles, os discípulos e todos os homens de Deus, eles combatiam falsos ensinos, exatamente como eu estou fazendo aqui. Aí o Senhor fala, não sabe o que é dor, nunca viu uma revelação. Como você pode fazer essas insinuações? Essas revelações mentirosas que vocês fazem aí, eu não acredito mesmo, porque sequer elas passam pelo crivo das escrituras. Elas não passam. E como é que você pode dizer que eu nunca senti dor? Que eu nunca coloquei o joelho no chão para poder orar a Deus, para poder ter alívio nas minhas dores? Você é um homem mau, maldoso, pernicioso, senhor Luiz Carlos. Aí fala, não creio em milagre, não creio em milagre. Amigo, eu creio que vou sair do pó, ressuscitado, e vou subir para o céu. Se eu creio nisso, será que tem alguma coisa que eu não creia? Você quer um negócio mais doido que esse? Os mortos ressuscitando e subindo aos ares? Eu creio, meu amigo. E eu entreguei minha vida por isso. Aí ele fala de si mesmo, mas o Espírito de Deus ministra em nós poder nada, o único poder que vocês têm é o do diabo, o poder de seduzir, de enganar as pessoas, de mentir para elas e pior, mentindo usando a Bíblia. Vocês mentem em nome de Deus, seus mentirosos. Esse homem aqui, eu vou te contar uma coisa. E aí, no finalzinho, para terminar, ele fala, eu sinto o Espírito de Deus aqui. Você acha que Deus está em você, depois desse chilique que você deu, fazendo esses ataques sorrateiros? Você acha que é o Espírito de Deus? Irmão, vocês que estão ouvindo esse homem, se você acreditar que quem está falando na boca desse homem é o Espírito de Deus, é porque você é um lesado. Você não tem a mínima ideia de como o Espírito de Deus age. É lamentável, mas a CCB vai de mal a pior. Lamento pelas pessoas que estão presas aí e não acordam deste sono profundo. Eu lamento mesmo e peço a Deus que tenha compaixão e misericórdia dessas pessoas que estão aí. Porque se você não acordou e está aí, meu amigo, o meu lamento aqui, Deus provavelmente não te quer. O que se deveria fazer, cair de joelhos e pedir perdão e misericórdia. Pedir, Senhor Deus, escreva o meu nome no livro da vida e me tire de todo o engano dos homens. Fica aqui minha dica. Acorda, Luiz Carlos. Você já é um homem de idade. Um homem de idade dando chilique como esse. O seu comportamento é de um homem totalmente destemperado e sem controle algum. Sem controle algum. Está nítido a raiva e o ódio que você sente das pessoas que analisam as suas pregações.
Lamento, mas a culpa é toda sua. Para de falar besteira, para de pregar heresia, para de pregar bobagem, que a crítica automaticamente vai parar. Simples assim. Mas vocês não conseguem. Fazer o quê? Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.